A paz de Cristo a todos. Por enquanto, só uns telespectadores, que é a minha esposa, né? Glória a Deus, a missionária Cristiane. Eu creio que os demais estarão entrando. Eu quero já iniciar com a oração. Nós estamos hoje em casa, no estúdio de gravação de live, né? Achávamos que isso não iria voltar a acontecer, mas por algum motivo aconteceu. Tem uma palavra que diz que Deus está no controle de tudo e eu creio nisso. Então, tudo que está acontecendo não é tempo de murmurarmos nem esmorecermos. É tempo de verdade nos prostrarmos ao Deus Todo-Poderoso, a Cristo, e buscarmos a fazer a sua vontade. Amém? Eu quero desde já agradecer a Deus por ter a oportunidade mais uma vez de estar ministrando a sua palavra e que essa palavra possa chegar aos ouvintes, àqueles que são participantes da Igreja de Cristo. Amém? Os irmãos, alguns dias atrás, cobrando a respeito de live, mas nós precisamos ficar atentos às redes sociais da igreja, para que nós possamos. Havia uma expectativa de não haver live até o final de semana, mas eu achei por melhor dar continuidade ao ensino da palavra, um estudo que nós estamos fazendo no livro de 2 Timóteo, e para que haja um crescimento espiritual. Amém? Glória a Deus. Quero pedir à missionária que passe a mensagem para os demais irmãos, para que eles possam entrar e participar em nome de Jesus. Amém? Já que hoje nós estamos em casa, né? Não há locomoção até a igreja, não há, como que eu posso dizer, não tem trânsito, não tem como andar de pé, né? Não faltou o carro. Hoje nós estamos em casa. Então é muito importante a tua participação. Queridos, a igreja precisa estar atenta. Muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas estão para acontecer, e se nós não estivermos ligados, provavelmente nós não iremos entender o que de fato está acontecendo. Amém? Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estarmos atentos para tudo que está rolando no mundo. Não é só no Brasil, nem em Paulínia, no mundo. O cristianismo está correndo risco, né? Nós estamos percebendo que o povo, quando o povo estava no Egito, e esse povo estava sofrendo, os remanescentes gemiam, porque quando Deus apareceu para Moisés, ele disse que o povo clamou, né? Na época que o povo estava na Babilônia, né? O povo clamou. Quando Jesus foi enviado à terra, o povo clamou e Deus mandou uma providência. O que nós estamos percebendo, irmãos, é que o descrédito da palavra do Evangelho de Cristo cada vez está crescente, né? Eu estou aqui, eu não sei se os irmãos conseguem ouvir, mas ao fundo aqui, na frente da minha casa, está um barulho terrível de crianças correndo na rua, alguns brincando de bola, outros brincando de vôlei. E por que eu estou dizendo isso? Pastor, é criança, tem que brincar, não pode se estacionar a mente nos problemas, deve, né? Nós não estamos falando aqui de um acontecimento notório aqui em Paulínia, nós estamos falando de um acontecimento no mundo, né? Pessoas estão morrendo, pelo outro lado, muita gente está se aproveitando disso, né? Os governantes estão se aproveitando disso, né? E a igreja precisa se preparar, amém? Vamos orar, falar com Deus para dar início a esse trabalho. Se assim os irmãos adentrar, glória a Deus. Se não adentrar, glória a Deus da mesma forma. Senhor, eu quero nesta noite me colocar em Tua presença e quero glorificar o Teu nome, te exaltar por tudo que tem feito, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua providência e misericórdia, Senhor. Agradeço pelo ar que respiro, pela saúde que eu gozo nesta noite. Agradeço, meu Deus, pela minha família estar protegida e também, meu Deus, ó Pai Celestial, debaixo de Tuas mãos. Agradeço também, meu Deus, pelo trabalho, pela porta de emprego, pela providência do pão, da água, pelas contas que estão sendo pagas. Eu sei que tudo isso, Senhor Jesus,
é uma providência do Senhor. É verdade que precisa ter o meu esforço, mas sem o Senhor, certamente essas coisas não estariam acontecendo. Eu glorifico ao Senhor. Aos demais que estão me ouvindo e que vão me ouvir, que o Senhor possa bradar nos vossos corações e que nós sejamos gratos, né? Que louvemos o nome do Senhor por tudo que Ele é, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco e o Senhor tem nos guardado mediante tantas coisas ruins. Deus tem sido fiel. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Fica conosco e nos dê sabedoria mediante a tua palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Algumas pessoas me perguntou para minha esposa agora à tardezinha se o culto seria presencial. Eu não posso ir contra a lei. Alguém até disse para mim assim, mas tem um pastor fulano que está fazendo o culto e tal. Eu não quero me responsabilizar. A gente já vive um momento difícil, né? E porta de igreja, com polícia na porta, atrasando o culto, envergonhando o nome do Senhor. Não. A Bíblia nos ensina a seguir as tradições e as leis humanas, né? E nesse momento nós ainda temos que estarmos, né, ligados e obedecer. 15 dias, não é um mês, né? Creio que isso vai passar. Foi uma forma também de poder dar uma amenizada no que estava acontecendo. É válido, né? Por mais que eu sei que isso também os leitos dos hospitais estão cheios porque tem vindo gente de todas as regiões, mas a gente deve acatar, amém? Então vamos buscar o Senhor e vamos falar da sua poderosa palavra. No livro de Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, né? No capítulo 3, né? Deus abençoe Vitória, Deus abençoe nosso irmão José, Deus abençoe nosso irmão André, aleluia. No capítulo 3 do livro de 2 Timóteo, diz assim: a extrema corrupção nos últimos tempos, né? Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão dias, tempos trabalhosos. Glória a Deus. Que tempos trabalhosos são esses? Tempos difíceis. A igreja do Senhor, ela não tem como parar o que vai acontecer pelo que Deus falou na sua palavra. É verdade. Mas ela deve ter um posicionamento mediante os acontecimentos. Seja pandemia, seja o que acontecer, a igreja precisa ter o seu posicionamento. E qual é o posicionamento do verdadeiro cristão, pastor? O verdadeiro posicionamento do verdadeiro cristão é estar orando, né? Em contato direto com Deus. Digamos que, vou fazer uma suposição aqui para que possam todos entender. Teve um problema lá no centro da cidade, algumas pessoas se machucaram, e cada um que vem contar conta uma informação de uma forma diferente. E talvez, no meio de nós que estamos nos preocupando com alguém, ou com algum ente querido nosso que foi para o centro, a gente possa perguntar para alguém que trabalha lá na região, que tem o nosso celular, ligar lá para aquela pessoa, seja o guarda da rua, seja o pipoqueiro, seja alguém que trabalha com cachorro quente, que está ali e viu o que aconteceu. E a essa pessoa a gente faz a pergunta de que o que de fato aconteceu naquele episódio que houve aqui hoje. E aí essa pessoa vai colocar para nós, né? Ela vai descrever para nós o acontecimento da forma que ele foi. Amém? Por que o pastor está dizendo isso? Queridos, estar em conexão com Deus é estar, né, com um celular ligado para falar com aquele que conhece todas as coisas. Mediante o acontecimento, não adianta correr, não adianta desesperar. Tem pessoas que vão se matar, infelizmente. Tem pessoas que vão tentar fugir. Tem pessoas que vão procurar um lugar para se esconder. Mas eu quero dizer para os irmãos que está chegando os tempos da igreja se posicionar em oração.
para que não venha perder a sua fé, para que não venha perder a sua bênção e para que não venha ser roubada pelo seu inimigo. Para quem chegou agora, capítulo 3 de 2 Timóteo, primeiro versículo. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Em outras tradições, tempos difíceis. Tempo onde a comida está ficando escassa. Sabe de uma coisa? Eu estava analisando, logo quando a pandemia começou, eu vi um vídeo na internet, uma moça falando que não iria demorar muito para a nossa moeda sair do mercado, para que o Banco Mundial tomasse uma conclusão de que o dinheiro estivesse transmitindo essa doença, e aí as pessoas, com medo de pegar no dinheiro, começariam elas a fazer uso das moedas eletrônicas. Queridos, a tecnologia até então tem apresentado muitas coisas, favorável. Se prestarmos atenção, eu estou aqui em casa e eu poder pagar uma conta pelo meu celular, isso é muito bom, amém? Mas analisa comigo, alguém que trabalha informalmente, alguém que não tem conta em banco, que não conseguiu tirar sua conta eletrônica, porque exige um monte de coisas e essa pessoa não tem. De repente, essa pessoa precisa vender ou comprar. Ela fica fora desse sistema. E aí pode essa pessoa começar a passar necessidade de perder o seu trabalho. Eu estou falando isso porque já existe algumas moedas eletrônicas que estão rodando no mundo. Mas isso possivelmente daqui 2, 3 anos vai acontecer e nós não teremos mais essa moeda, esse dinheiro que a gente compra, vai no lugar, dá na mão da pessoa e compra. Então, a pandemia, ela existe, a doença está matando, é verdade, mas os dados não é meu, dado de médicos, renomados no mundo inteiro, está falando aí que as doenças que nós conhecíamos antes da pandemia continuam matando. Quando você pega dentro de um país como o Brasil, aonde malária nunca deixou de matar, aonde o câncer nunca deixou de matar, aonde a AIDS nunca deixou de matar, aonde a dengue, que é algo simples. O que é a dengue? A dengue é um mosquito que em 24 horas se reproduz através de uma água de chuva que cai na vasilha, que a senhora colocou seu cachorro para beber água, o cachorro não bebeu água, a água ficou empoçada, ela vai lá, coloca o seu óvulo, de repente nasce aquele mosquito, e aquele mosquito é transmissor dessa doença que já matou muita gente. Inclusive eu fiquei sabendo ontem que Paulínia está com uma pandemia dessa doença aí dada por essa mosca aí. Então, queridos, as doenças estão matando, mas o pano desse momento de fundo, o que está tapando todas as coisas é a Covid. E por esse motivo entra um desespero, pessoas estão morrendo de verdade, mas homens sérios, médicos sérios, explicam como essa doença age, e que a forma de tratar ela é que é a forma errada. Se prevenir, muita gente passa por ela e não há prevenção, não há nenhuma política de prevenir contra. Há sim um comércio, você vai lá no mercado, você compra por R$10 um vasinho de álcool. Você vai na costureira da tua rua, compra uma máscara por R$7. Isso é comércio. Mas o remédio que previne a doença, esse ainda não chegou no mercado. E quando as farmácias começam a vender, de repente acaba e é seguro pelas grandes empresas. Então, eu só estou dizendo isso para que você entenda, porque nós estamos começando aqui um estudo, onde 2 Timóteo capítulo 3, no verso 1 diz assim: sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Em algumas Bíblias vai dizer tempos difíceis, tempo de dificuldade, tempo de escassez, tempo de luta, tempos que estão se aproximando. E é por isso que a palavra está sendo pregada, e diga-se de passagem, com um descrédito muito grande. Muita gente, Deus abençoe, a paz de Cristo, E muita gente não tem dado crédito à palavra, é verdade, mas eu entendo e compreendo que os salvos, aqueles que têm de fato uma raiz com Cristo, aqueles que estão firmes na rocha, vão se salvar e vão passar por essa. Eu estava nessa semana dentro do carro e nós conversamos, estamos em 4, eu, meu filho e mais 2 jovens, ambos. Esses jovens estão afastados do Senhor e a gente tem ali pregado a eles, falar de Jesus Cristo. E o que estava na frente comigo, ele disse assim, eu falei assim,
Ele disse assim, ele faltou no serviço, nos desfalcou por 2 dias. E na segunda-feira, quando ele veio trabalhar, na segunda, a gente não pegou ele por ordem do patrão. Na terça-feira, nós não pegamos ele por ordem do patrão. Na quarta-feira, nós pegamos ele. Analisa comigo. Quando ele entrou dentro do carro, a gente começou a conversar por que ele tinha saído e tal, que aquilo nos prejudicou, sobrecarregou. Se o Rodrigo não tivesse vindo nos ajudar, a gente teria tido um grande problema e tal. E ele começou a dizer que da pandemia e tal. Aí o menino que estava atrás disse assim, mas a pandemia não acabou. Se você de fato está com medo, deve ficar em casa de vez. Entrega a tua camiseta, entrega teu trabalho, passa para alguém que queira, porque a pandemia não acabou. E ele falou, não, eu fui acalmado, minha mãe não queria deixar eu trabalhar. Eu disse assim, engraçado, né? Você é um cara que bate, você é percussionista, você é guitarrista, você trabalha na noite, a tua mãe não te impede. E para trabalhar a tua mãe iria te impedir. E a gente entrou na discussão gostosa ali. E eu falei assim, e ele falou que estava com medo, porque uma enfermeira aí sem juízo, desculpa pelo o provérbio feio, né? Mas como eles dizem, metendo louco, pegou uma fala e lançou essa fala na internet. Cara, isso não ajuda ninguém em nada. Ah, que o hospital tá cheio, que tá isso, aquilo. Isso só faz as pessoas ficar mais desesperadas. Aí você vai ver, tem gente em cima da ponte tentando se matar. Pessoas que não têm Cristo, pessoas que estão desesperadas, que acham que acabou pra ela e quer se matar. Aliás, ela tá saindo de um problema e pulando em outro, achando que tá resolvendo a vida dela. Não, vamos com calma. Vamos buscar Cristo, colocar Cristo no barco. A Bíblia diz que os discípulos estavam com medo e estavam todos aterrorizados com aquele pequeno barco, tremendo meio a uma grande tempestade, quando de repente Jesus apareceu andando sobre as águas e disse, acalma-te mar, acalma-te tempestade, e tudo se acalmou. Quando nós trazemos Jesus para dentro da situação, as coisas começam a mudar. Então, muitas coisas estão acontecendo, e aí eu disse assim para ele assim, é engraçado, jovem, falei o nome dele, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de buscar o Senhor, tem muita gente morrendo. Ele falou, ele disse assim, olha, irmão, todo mundo está morrendo, crente está morrendo, fulano está morrendo, pacoeiro está morrendo, todo mundo está morrendo. Aí eu disse assim, mas... Ele disse, não tem mais não, tá todo mundo morrendo. Os 2 meninos que estavam atrás, o meu filho e o outro, já completou. Não, mas aqueles que morrem em Cristo terão uma nova vida. Nós não estamos falando aqui de não morrer, nós não estamos dizendo aqui de que não vai morrer, que vai morrer ou que vai deixar de morrer, mas devemos entender que precisamos estar em Cristo. Aleluia. Queridos, quando nós colocamos a nossa vida em Cristo, nós começamos a entender o que vem, o que está acontecendo e o que está por vir. Está acontecendo e vai acontecer muitas coisas, mas é preciso nós nos posicionarmos. Se ficarmos calados, quietos, não fazer a nossa parte, porque tem 2 tipos, tem 2 modelos de cristão nos últimos dias. O cristão que se sente forte demais, e o cristão que está, morrer. Aquele que todo dia está dando uma caidinha para trás e que não consegue se firmar. Não, nós devemos buscar a Cristo, ter firmeza em Cristo. E como é que nós vamos nos encher? Como é que nós vamos conseguir ser cheio, pastor, meio tanta tribulação? Quando nós deixarmos de lado o que estamos fazendo e seguir Jesus, nós começaremos a entender o mundo espiritual. Se o amor de Cristo não está em mim, se o amor de Cristo não alcançou a minha vida, eu consigo dormir, roncar, comer, encher a barriga, ser glutão, sem me preocupar com quem está morrendo, sem me preocupar com quem está com fome, sem me preocupar com quem está tentando se matar. Não, eu como cristão, eu preciso ter sim um amor, não é compaixão somente, não é uma tristeza, mas é um amor para aqueles que estão em problema, vivendo situações de dificuldade, aqueles que não têm o que comer, aqueles que estão passando pela essa doença, aqueles que perderam um ente querido, pessoas que estão tentando se matar, pessoas que estão com medo. Queridos, não são poucas, tem pessoas que estão dentro de casa que não saem. Eu atendo, escute bem, eu atendo uma senhora que ela é mãe, ela é filha de 2 casazinhos de velhinhos, e sabe o que acontece? Quando a gente chega lá, o tapete da casa está encharcado de álcool. Viu? A mão da gente tem que ser encharcada de álcool para entrar na casa dela. Se assim não fizer, um dia eu não sabia, eu cheguei, eu não pisei no tapete e ela me repreendeu.
volta, pisa no tapete para entrar dentro da casa, porque meu pai e o pai dela faz tempo que a gente não consegue ver ele. Por quê? Porque ela não permite que ele vá, nem mesmo ficar perto da gente 10 metros. Esse homem, coitado, está confinado dentro de casa. Só que tem pessoas que não aguentam. E a cabeça, os neurônios começam a entrar em parafuso. A pessoa começa a fazer o que não devia e de repente essa pessoa pode morrer depressiva. Mas a igreja o que está fazendo? A igreja está comendo, está bebendo e está vendendo. Qual é a diferença disso, e pastor? O senhor bate muito nisso, pastor. Claro, claro que eu bato. Quando eu começar a ver a minha igreja encher de pessoas, porque os crentes estão arrastando elas para a igreja, a minha crítica espiritual pela palavra, que não é uma crítica carnal, ela vai deixar vai ficar um pouco mais leve. Quando eu começar a ver jovens entrando na igreja, porque um outro jovem convidou, quando eu começar a ver a dona de casa chegando com um casal que estava brigando, mas que agora resolveu vir para a igreja, porque o testemunho dela, ou a mensagem que ela levou, fez com que essa pessoa viesse a Cristo, viesse até a igreja, aí o meu entendimento é de agradecimento a Deus por aquilo que eu tenho pregado. Por quê, pastor? Porque nos últimos dias nós estamos vendo o aperto, mas nós não estamos entendendo o que Deus quer conosco. Esses apertos não é para nos confinar dentro de casa, é para que nós possamos buscar a Jesus. Você está seguro em Cristo? Teu vizinho não está com medo. E na hora que a pessoa está com medo, ela está fragilizada, ela precisa de Cristo. Esse momento ela não vai ser arrogante, esse momento ela não vai tentar fugir, ela na realidade ela está procurando alguém que lhe dá atenção, e aí o evangelho chega e encaixa na hora certa. Então aqui no livro de 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, está dizendo que haverão nos últimos dias tempos difíceis, tempo de dificuldade. Esses tempos estão chegando, irmão, não tem como fugir deles. A única forma de passarmos por esse momento é nos enchermos do Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo. Pastor, por que eu no culto sinto a presença? Eu busco a Deus, eu estou orando no meu quarto, sinto a presença, e no outro dia eu estou fraco, novamente eu estou fraca, querendo desistir. Eu vou te dizer o porquê. Porque quando quando Deus falou para o povo, que falou para Moisés que ia alimentar o povo com maná, Deus falou que não era para guardar para o outro dia. Deus disse que era para comer e consumi-los, mas aqueles que guardaram, no outro dia só encontrou comichão, bicho. Por quê? Porque aquilo não era algo comestível para guardar. O evangelho não é para ser guardado. Se você foi renovado, recebeu uma palavra de fé, o primeiro que você encontrar na frente, baleia ele através do evangelho, atira nela através do evangelho, fala de Cristo, fala do amor de Cristo, e você vai ver que esse alimento espiritual que derramaram sobre a sua vida vai se multiplicar. O que está acontecendo nos dias de hoje é que nós recebemos uma palavra de vida e entramos no cemitério, voltamos para o cemitério. Recebemos uma palavra de conforto, voltamos para a tristeza. Recebemos uma palavra de alegria, entramos dentro de um velório espiritual, de uma tristeza, daquilo que Apocalipse 3 está dizendo, mornidão, o morno, aquele que infelizmente recebeu a mensagem, comeu, ficou alegre, pulou, profetizou, mas em algum momento parou, voltou, retrocedeu, agora está morno, está passando o tempo, e Jesus está dizendo, bom seria que se você estivesse, está lá em Apocalipse 3, bom seria que se você estivesse frio, oxalá que estivesse quente, mas pelo menos deveria estar frio. Como tu estás morno, eu te vomitarei. Está falando de mim e de você, querido. Está falando de você, evangelista. Está falando de você, missionária, missionário. Está falando de você, ô pastorzinho, que Deus te chamou. Sim, você que tem um chamado fervorente, um chamado de poder, um chamado de unção, que Deus já vem falando de usar na palavra, no louvor, e você está encarando o evangelho como uma coisinha de segundo plano. Está falando de você, que todas as noites Deus fala com você, e no outro dia você está na mesma. É tempo de mudança. Nós estamos mais uma vez nessa pandemia maldita parados. A igreja está fechada, né? O templo está fechado. Aí você fala assim, não pastor, mas Deus preparou. Como alguém disse para mim isso hoje, eu tive que dizer, não concordo. Deus preparou o celular, tá? E quem não tem celular? E o mendigo que ia passar na rua lá, sentar no mato lá para escutar a palavra.
E o jovem que não tem coragem de entrar na igreja, senta lá no meio do mato para ficar ouvindo o evangelho. Ele não vai poder ouvir. Nós precisamos nos posicionar. Deus está requerendo de nós posicionamento. Deixamos de ser teimosos. Deixamos de ser arrogantes. Deixamos de ser cabeças duras. Ei, mulher, quantas vezes Deus tem falado contigo que quer te usar, que quer fazer uma obra na tua vida? Quer que eu te fale uma coisa? Deus está te convidando para ser o quê? Uma massagista? Não. Deus está te convidando para ser um representante, né? Deixa eu falar a palavra clara para você. Deus está te convidando para ser um agente de saúde, viu? Para curar alguém. Não deixe que pela desobediência você venha a ser cuidada, viu? Deus está te chamando para ser um agente de saúde, um enfermeiro, uma enfermeira, alguém que conduz alguém ao médico dos médicos, alguém que traz alguém para ver cura, alguém que está jogado numa cama, não importa o que fez, se matou, se roubou, se prostituiu, não importa. Jesus veio para os doentes. Vamos parar com esse negócio de ficar... Eu tô cansado de ver crente assim. Eu não prego pra fulano que você não escuta. É muito cabeça dura. E como tu era? Alguém teve paciência contigo? O evangelho não é isso, irmão. O evangelho não é escolher a quem pregar. O evangelho é poder de Deus. Muda a situação. A explosão do evangelho é para mudar a vida das pessoas. E nós precisamos rever isso. É preciso mudar isso. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Agora, queridos, quantos mil anos essa Bíblia foi escrita? Quantos mil anos essa palavra foi exposta para que eu e você pudéssemos estar lendo aqui hoje? Te lembra alguma coisa essas palavras? Conhece alguém assim? Porque haverá homens amantes de si mesmo. Conhece alguém assim que se ama a si mesmo? Avarentos, conhece alguém avarento? Presunçosos, conhece alguém presunçosos? Soberbos, conhece alguém soberbo? Blasfemos, você conhece alguém blasfemo? Desobediente a pais e mães, você conhece alguém que desobedece pai e mãe? Ingratos, conhece alguém ingrato aí, irmão? Profano, você conhece alguém profano? O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Nós estamos vivendo os últimos dias. Essa mensagem foi uma mensagem escrita há 2 milhões de anos atrás. Agora nós estamos vivendo essa palavra. Os dias de hoje que nós estamos vendo é isso. Você está vendo a pandemia matando, você está vendo gente doente, você está vendo gente correndo para o hospital, mas você não vê compaixão. O cara está bebendo no mesmo bar junto, o outro sai doente, ele continua bebendo, porque na idade, na situação dele, foi mais um. Não há compaixão, aquela, o cara é meu amigo, a menina é minha amiga, vivia junto, a gente ia pra balada junto. Não, quem morre é que perde a vida. Nós precisamos nos despertar, irmão, porque nós estamos dentro do tempo. Nós estamos vivendo esse tempo de ingratidão. Esse tempo que filho, você fala pro filho o que ele deve fazer, e ele quer fazer tudo diferente para te desafiar mesmo que ele se machuque. Porque o pai sofre, a mãe sofre uma ingratidão de um filho, mas é passageiro. Isso vai doer em quem desobedeceu. Isso vai fazer mal a quem está desobedecendo. Pai, filhos, obedece vossos pais, para que você não venha pagar o grande preço. Amém? Essas palavras que foram ditas aqui são palavras, irmãos, que são corriqueiras nos nossos últimos dias, né? Amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, e profanos e ingratos. São palavras, queridos,
Não está no esquecimento. Não, pastor, vamos lá no dicionário, que eu nunca ouvi falar essa palavra, não. Se você bater aí para tua mente, você vai encontrar rapidinho um vizinho, um amigo, até um sobrinho, até um neto, alguém da família, alguém aí próximo a você que está vivendo essa situação. Então chegou a hora de nós nos posicionarmos como igreja, né? Nós estamos vivendo dias, irmão, que as pessoas não têm mais. A pessoa não tem mais. Tem que sobrar o momento da Netflix. Se não sobrar o momento da Netflix, pastor, eu não participo. Ó, pastor, tem que ter o dia do jogo. Se não tiver um joguinho para nós jogar um futebolzinho, nós não participa. Tem que ter meu final de semana. Porque se é sagrado eu sair com a minha família no final de semana, irmão. Nós estamos caminhando por um tempo que a nossa liberdade, não sei o que você dizia, e vai viver para o mundo. E vai conhecer Satanás de perto. Pelo contrário, a nossa liberdade será tirada. Então está na hora de pregar o evangelho. É tempo de pregar o evangelho. É tempo de sair dessa situação de desobediência. Eu estou falando nesta noite na autoridade do Espírito de Deus. Vamos sair da desobediência e vamos parar com esse negócio de só vou fazer se me der isso. Não, eis-me aqui. Isaías não falou, olha, eu tinha cama quente com meu tio, eu tinha água na hora que eu precisava, eu tinha comida na hora que eu queria. Não, Isaías se colocou na brecha. E o que Isaías respondeu, uma palavra marcante, uma resposta para quem pergunta, quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Aí disse, eis-me aqui, Senhor. Tinha pouco tempo que Isaías tinha recebido a glória de Deus. Eis-me aqui. Então Isaías foi usado por Deus porque ele se colocou à disposição de fazer a vontade do Pai. Se olharmos para a vida de Neemias, copeiro, mor de rei, homem que servia, era servente, mas o coração estava voltado aos interesses de Deus. Deus estava procurando valente, porque no meio da pandemia, irmão, tem que aparecer os valentes. No meio da desilusão, tem que aparecer os valentes. No meio das tragédias, tem que aparecer os valentes. E Neemias se apareceu. E Neemias se prostrou ao rei, disse para o rei o que estava acontecendo, foi sincero, e o rei retribuiu ele para que ele pudesse restaurar Israel. Queridos, é tempo de mudança, é tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de fazermos a vontade do Pai. É tempo de entrarmos dentro do querer do Senhor. Não é mais tempo de perder com coisinha. Se deu, deu. Se não deu, não deu. Amém? Se hoje dá para mim assistir um filme, aleluia. Se não dá, vamos buscar Deus. Se amanhã dá para mim ir no cinema, amém. Se não der, vamos evangelizar. Mas vamos começar a deixar Deus em primeiro plano. Vamos começar a fazer as coisas do Senhor em primeiro plano. Vamos parar com esse negócio de tudo que vai fazer, coloca um monte de obstáculos. Só dá para mim nesse dia. Ei, o evangelho é poder de Deus. E o que está faltando na sua vida é esse poder. Por esse motivo de você estar fria, estar frio, é porque o evangelho de Cristo ainda não entrou em você. O que você precisa entender, que o evangelho não fica de fora, ele está dentro daquele que crê. Quando nós não recebemos esse poder, nós ficamos como uma ferida, tocou, machucou. Sabe aquela pessoa que está esperando uma palavra errada para pular fora? É aí. É as pessoas que não querem viver o evangelho. Não quer, sempre está de fora de alguma coisa. Sempre está de fora de alguma coisa. É tempo de mudança. É tempo de buscarmos a presença de Deus. Viu? Eu não estou aqui para agradar A ou B, estou aqui para pregar o evangelho. E eu creio que você faça o mesmo. Eu espero que você faça o mesmo. Não venha me agradar, agrade a Deus. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. A tua sementeira será ungida por Deus. A tua casa será abençoada por Deus. Nada faltará sobre a tua vida. No tempo de escassez, Deus estará provendo todas as coisas sobre a tua vida. Mas obedeça a Deus. Obedeça. Obedeça, não fique esperando. Eu só faço isso se Deus faz isso por mim. Quem dera se eu fosse desobediente assim. Meu Deus. Deus tem sido tão bom comigo, irmãos. Tão bom que eu só tenho a agradecer pela misericórdia, pela graça, pelo amor, por tudo que Deus tem feito. Agradeço a Deus. Eu louvo a Deus. Eu estava no monte a semana retrasada, semana passada, e nós temos o plano nosso é entrarmos no monte 8 horas da noite, 7 horas da noite, para meia-noite sair. Nós saímos do monte, meu querido, ia dar 1 hora da manhã. Foi cansativo. Talvez a pessoa vai dizer assim, pastor, mas no outro dia eu sofri, eu também. Mas eu fiquei
E estou até então alegre por ter recebido tantas coisas de Deus naquele monte. E é isso que tem que ficar. Não é a dificuldade. Ah, eu tenho que subir um monte. Eu tenho que... Vai doer minhas pernas? Ou vai. Mas o resultado que você vai receber lá está acima dessas dores nas pernas. Ah, eu vou ter que perder noite? Eu vou ter que chegar no trabalho cansado amanhã? Poxa, quando você é convidado para um casamento, você é o primeiro a chegar, o último a sair. Quando se trata do evangelho, se trata do poder de Deus, da unção de nós, ficamos se limitando. Fala para esse gelo, essa frieza espiritual, assim, diz para ela assim, ó, sai da minha vida em nome de Jesus. Sai da minha casa em nome de Jesus. Larga, de hoje em diante, larga a minha vida. Eu não quero mais viver assim. Eu quero ter a alegria de servir o Senhor. Eu quero ter a alegria de servir no altar, de servir na igreja, de servir o que for preciso. Sem murmuração, sem esperar algo em troca. Porque isso aí não tem nada a ver, irmão. Nada a ver. Viu? Quando eu começo a cuidar de alguém, a primeira coisa que eu falo para Deus é o seguinte: Senhor, que o Senhor cresça e o que eu venha diminuir. Porque eu não quero que ninguém venha. Não há. O reconhecimento tem que vir de Deus. Claro que ninguém quer, né, ser tratado com ingratidão. Isso aí é triste. É tanto que a palavra está dizendo sobre os ingratos aqui. Não é isso. Mas devemos esperar a recompensa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Eu vou ler de novo, para que nós possamos compreender isso aqui. Sem afeto natural, sem amor. Não quer ter alegria com ninguém, não quer dividir emoções com ninguém. Uma pessoa fechada, murmurando por dentro. Calada com a boca, mas murmurando por dentro. Nunca está alegre, né? Não se alegra com a alegria de ninguém. Irreconciliáveis. Uma pessoa irreconciliável é aquela pessoa que você está falando para ela assim. Ela fala assim: pastor, eu vim buscar um conselho do senhor aqui, mas eu já tenho a minha opinião formada. O senhor pode falar o que o senhor quiser. Eu só vim aqui por respeito ao Senhor. Mas eu já sei o que eu vou fazer. Nada podeis fazer, querido. Nada. Se a pessoa é irreconciliável, se a pessoa ela não quer receber uma palavra, se a pessoa não quer receber um conselho, nós não temos nada a fazer. Apenas deixar ir. Infelizmente, deixar ela ir. Se ela quebrar a cara, talvez ela volte, mas a maioria morre. A maioria se perde e não volta, não entra mais no caminho. Então essas coisas nós precisamos é buscar, pedir para Deus tirar das nossas vidas. O eu tem matado a muitos. Eu faço isso. Comigo é assim, não, comigo não é assim. Eu já fui desse jeito, irmãos. Eu já fui daquelas tipo de pessoa que diz assim, meu braço, eu sou convertido, meu braço não é. E Cristo me provou que eu estava errado. Eu já fui daquele tipo de pessoa, de alguém vir dizer algo para mim, e ela passar horas chorando, me aconselhando. E eu dizer, já terminou? Já, tchau. Porque eu já tinha uma opinião formada. Mas eu sofri para aprender, né? Porque muita gente não voltava para dizer assim, você vai quebrar a cara. Não deixava seguir. Então nós precisamos mudar, né? Vamos lá. Caluniadoras. Pessoas que ficam com a antena ligada, procurando, né, ver algum risquinho para ela pintar um quadro da vida de alguém e soltar na mídia, caluniando os outros, fazendo os outros sofrer, trazendo brigas, confusões, contenda para dentro de famílias alheias. Essas pessoas, elas vão pagar um preço enorme com Deus. Tenha certeza disso. Incontinentes são pessoas que o coração, né, elas não conseguem dividir carinho, afeto, emoção com outras pessoas, né? Não reconhece nada na vida dos outros. Isso não tem nada a ver.
cruéis. Uma pessoa cruel é uma pessoa maldosa, uma pessoa sem amor, sem afeto, que mata um dando risada, permite alguém tirar a vida de outro porque foi uma armação dela e acha que está fazendo justiça. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Isso são coisas que vai acontecer nos últimos dias. Estamos nos aproximando de dias difíceis. Essas pessoas, elas estão fazendo mal hoje. Você vê pessoas aí perdendo a vida por causa de 10 reais. Você vê pessoas que estão sendo baleadas por palavras, por outras pessoas. Pessoas que estão sendo encurraladas, pessoas que estão sendo mortas. Pessoas que estão sendo até presas por esse tipo de situação. Então nós como cristãos, nós devemos e precisamos ter, né, discernimento do que vem acontecer. Se nós ficarmos ligados só no que o mundo nos oferece, que o mundo está oferecendo, Deus abençoe, pastor Charclay, o mundo só está oferecendo nos dias de hoje o que parece ser agradável, e nós estamos recebendo. Não, evangelho, pastor, mas eu não consigo. Consegue. Entre no jejum, na consagração, na oração, busca de Deus, peça perdão para Deus, fale mais com Deus, né? Use mais a tua palavra para falar com Deus, deixa Deus fluir na tua vida e você vai ver que a tua vida vai mudar. Nós não vivemos um estalar de dedo e as coisas mudam não, irmão. É um posicionamento. O cara que entrou na igreja ontem, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e creu, ele vai sair dali fortalecido para a mudança. Agora as mudanças só vai acontecer se ele permitir. Os vícios, as situações que vêm se estendendo sobre a sua vida desde o seu nascimento, só vai sair da sua vida se ele permitir. Porque cada vez que ele discernir que aquilo que ele estava fazendo não provém de Deus, ele vai dizer: isso aqui não serve mais para mim. A partir de hoje, eu abro um jejum em cima disso. A partir de hoje, eu abro uma consagração contra isso. E vai acontecer. De repente, ela já não fuma mais, ela já não bebe mais, ela já não fala mais dos outros, fala mal dos outros. Ela é uma pessoa que ela se preocupa muito em fazer justiça. Ela é uma pessoa caridosa, né? E Deus vai moldando a sua vida e vai fazendo uma obra e certamente será uma pessoa livre, né? Livre. Jesus não disse à toa: se pós vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? O homem tem participação nessa libertação. Ah, eu aceitei Jesus hoje. Aí amanhã vai para a porta do bar e vai dizer assim: não, se Jesus é na minha vida mesmo, eu não bebo. Ah, isso aí é conversa fiada, né? A gente tem que buscar o Senhor e dizer não ao passado, dizer não ao que ficou para trás, seja lá o que for. Ah, pastor, quando eu vi eu já tinha feito, tá? Naquele grande dia, esses que já viu já tinham feito, vai ter um problema sério. Então nós precisamos e devemos, em nome de Jesus, né, buscar o Senhor, ter uma vida com Deus, né, porque essas coisas vão acontecer. O que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3 vai acontecer. E já está acontecendo. É tanto que o que eu venho falando aqui são palavras, são situações, correria do nosso dia a dia, né? São coisas que vêm acontecendo na nossa vida, perto da gente, do lado da gente, na empresa que a gente trabalha, dentro do ônibus, na rua, na escola, essas coisas estão acontecendo. Então isso não é uma coisa que está, né, longe, não. São acontecimentos. Versículo 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Isso aí são coisas que estão acontecendo. Você vê homem que está pregando a palavra, de repente a sua vida muda. Porque hoje, irmão, eu não queria mais falar sobre isso, mas eu vejo tanta gente se perdendo que não falar sobre isso também é um crime, né? Você vê pessoas aí com carro novo, trocando de carro todo ano, aquela coisa, igreja cheia, vai, mas não vê a vida da pessoa, não vê o que ela tem, não vê o que de fato ela faz, qual é o tipo de vida que ela tem com Deus. Porque tem gente fazendo de tudo, e olha que a Bíblia diz que no final dos tempos, se possível, enganaria até os salvos. Por quê? Porque muitos não querem ter discernimento, muitos não querem buscar a palavra. Aonde é que você pode provar? Aonde é que você pode buscar, contestar minha fé com Deus? É na palavra. Se o que eu estou falando, se o que eu estou vivendo, se provém de Deus ou não, é na palavra.
É na palavra de Deus. Está aqui, o espelho da nossa vida é a palavra. Se não condiz com aquilo que a palavra diz, nós estamos longe de Deus. Vai estar lá em João: afastai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Então nós precisamos, né, e devemos ter um relacionamento mais próximo com Deus, porque as coisas vão se estreitar. Ó, o versículo 4, vamos lá, do 4 para o 5, diz assim, ó: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos de deleites do que amigos de Deus. Isso está acontecendo todos os dias, né? Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses afasta-se, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, ou seja, enganando, né? Entrando no meio, fingindo ser o que não é, e arrebatando multidões, arrebatando muitas pessoas que poderia ter uma vida com Deus, mas porque não orou, porque não consagrou, porque não lê a Bíblia, porque não conhece a Bíblia, né? Fala de ler Bíblia, parece que está pedindo para pagar uma conta no banco. Fala de ler Bíblia, parece que está falando de uma asma. Fala de ler Bíblia, parece que está falando de algo ruim. Não, irmão. O crente que não tem conhecimento bíblico, infelizmente, vai ficar para trás, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, e Jesus está na palavra. Não tem outro lugar, não é a série da Record que vai te ensinar Jesus, não, é a Bíblia. A Bíblia, essa que nós temos aí, que graças a Jesus, no nosso país ainda não é proibido usá-la, viu? Por isso que eu fico chateado quando eu vejo chegar a pessoa na igreja com o celular na mão. Ah, pastor, eu baixei o celular, mas quanto que é uma Bíblia? A gente tem dinheiro para tudo, quanto que é uma Bíblia? Não, meu irmão, a Bíblia está sendo impressa ainda. Se você hoje chegar na loja e falar assim, eu quero uma Bíblia novinha, o cara vai mandar tu escolher. E se você não escolher bem, ainda compra a Bíblia errada ainda. Então, meu querido, isso é para quê? É para que nós entendamos que a palavra precisa ser lida. Não vai faltar um versículo, não vai faltar um ponto, não vai sobrar um tio. Tudo escrito da maneira correta, para que nós possamos buscar, entender, buscar nossas conclusões e chegarmos a um termo. Que termo é esse? Nossa vida precisa mudar. Eu preciso estar em Cristo e ser uma nova criatura. O eu tem que morrer, né? A minha vida, do jeito que eu vivo, tem que parar por aqui. Eu tenho que parar de escolher o que eu faço e fazer o que Deus queira que eu faça. Está na hora da minha vida mudar. Está na hora de eu fazer a vontade do Pai. Está na hora de eu entrar no querer de Deus. Irmão, servo do Senhor é diferente de crente, viu? Eu queria dizer para os irmãos, existe uma diferença entre um servo e um crente. Ah, eu creio em Deus, mas você serve? Porque ele nos chamou, não foi para só crer. Ele disse, ele também falou de servir. Porque da mesma forma que ele diz assim, aquele que crê será salvo, ele também diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então ele estava o quê? Distribuindo ações para servos. Então nós devemos servi-lo, seja no evangelho, seja levando marmita para alguém, seja levando roupa para alguém, seja dando uma esmola para alguém, seja orando por alguém, seja entrando nos lugares que muitos não entram, né, para orar, seja com a vida no altar, porque, pastor, eu estou cheio do fogo, eu estou buscando, mas irmão, esse gás todo que Deus te dá no monte, que eu vou dizer o motivo porque eu estou falando gás, essa energia, né, essa dinâmica, esse dínamo, esse poder, essa unção que Deus te derrama sobre a tua vida na oração, isso é para ser usado, isso não é para ser colocado numa caixinha de presente e guardar e dizer, um dia eu busquei, não, isso é para ser usado. Meu irmão, o Espírito de Deus, ele derrama sobre nós uma alegria tão enorme, que quando a gente recebe, a gente quer distribuir para todas as pessoas, e aí, é essa hora que você vai encontrar, às vezes com um drogado, às vezes com prostituta, às vezes com ladrão, às vezes com pessoas que idólatras, e essas pessoas vai de forma receber uma mensagem e que ela crê ou não, vai servir na hora certa, porque as pessoas pregavam para mim e eu não queria ouvir, mas no primeiro momento que os parafusos começou a apertar pro meu lado, foi pro evangelho que eu olhei, foi para dentro da palavra que eu olhei. Olha, me pregaram sobre isso, me falaram sobre isso, e eu agora preciso retornar e ver o que eu vou fazer. Será que me aceita ainda, Senhor? E fui para a igreja, e pela misericórdia infinita de Deus eu estou aqui. Então, querido, vamos buscar o Senhor, vamos ter uma vida com Deus. Tudo tem o seu tempo. Eclesiastes fala sobre isso. A tudo tem o seu tempo. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de amar, tem tempo para tudo.
Isso quer dizer que inclui que nós temos que dividir. Pastor, o senhor está dizendo o quê? Que eu tenho que hoje estar amando a matadeira testando? Não, querido. É que o nosso tempo ele precisa ser dividido em partes. Por exemplo, né, o homem, né, que ele foi inspirado por Deus, mas infelizmente alguns pegam a inspiração de Deus e usa para o mal, ele divide o tempo. Analisa comigo um homem que entra, sai de casa 3, 4 horas da manhã, porque 6 horas da manhã ele vai entrar. Alguém que estava sentado na cadeira vai se levantar e ele vai sentar e ele vai seguir até as 2 da tarde. Alguém que entra às 8 da manhã vai sair às 5 da tarde. Isso é o quê? É um cronograma, né, de que nós podemos dividir a nossa vida em partes. Só que quando você sai de casa, ou você colocou na mente que você vai no banco pagar uma conta, ou você vai voltar para casa, vai pegar teu filho, botar no carro, vai levar para passear, outros vai buscar água, outros já vai procurar tomar um sorvete, outros vão para a igreja, vão lavar a igreja, vão organizar a igreja, quem é pastor vai estar evangelizando. Então o tempo nosso ele é dividido em partes. Quando eu chego em casa aqui, às vezes eu estou com o corpo abatido, cansado. Eu digo, Deus me dê força, que hoje eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, fazer aquilo. E graças a Deus, né, tem sido feito. Por quê? Porque a misericórdia de Deus está sobre mim. Eu tenho feito uso, fazendo uso disso. Então eu consigo dividir o meu tempo. Deu 6 horas. O relógio na minha mente já, opa, tem culto? Tem. Então não tem outra conversa. É culto daqui a pouco, já tomo banho. Se eu estou no trabalho, eu já estou na dinâmica, daqui a pouco tem culto. E quando eu chego em casa, às vezes chego 6h40, 7 horas dentro de casa. Entro dentro de casa, tomo banho no banheiro, minha esposa já preparou minha roupa, coloco a roupa no corpo, coloco o sapato, pintei o cabelo, passo o perfume. Igreja, buscar Deus. Chego lá na igreja, já tem alguém lá na frente, eu já vou, faço uma coisa, vou orar, daqui a pouco vejo se tá tudo bem, chegou alguém, não. Irmão, isso é coisa que a gente vai dividir. Pastor, mas o senhor já acostumou? Não, meu querido, mas um dia eu era um cara de chegar em casa e ficar dentro de casa preso, eu era depressivo, era um cara de beber, era um cara de arrumar briga, essa vida minha mudou, mas mudou porque eu quis, eu pedi para Jesus que eu queria mudança, foi eu que fui buscar em Cristo essa mudança. Se você ficar em cima do muro esperando Jesus te arrastar, não, você joga, sai do mundo, vive Jesus, permite Jesus entrar na tua vida, permita Jesus mudar a tua história e você vai viver o melhor de Deus, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Aleluia. Pastor, só não está pegando aí que os tempos vai ficar difíceis? Sim. Mas aquele que está em Cristo, meu querido, vai viver uma outra situação. Viu? Aquele que está seguro em Cristo, que não trocou Jesus por qualquer coisa, porque tem gente trocando Jesus por qualquer coisa. Tem gente que acha jeito de trocar Jesus por qualquer coisa. Não, não faça isso. Coloca Jesus em primeiro plano, tá? Eu ensino para as pessoas isso e eu não acho que isso é demais. Meus pastores, os meus patriarcas, aqueles que me ensinaram a chegar aqui, eles diziam assim para mim, ó irmão, um dia eu estava indo para o culto de ensino e no meio do caminho a gente passava por um terreno baldio. No meio do caminho encontrei com meus irmãos que estavam chegando de viagem. E eu me interti ali com eles e acabei voltando e vim para minha casa. Quando eu cheguei no culto na sexta-feira, o pastor falou para mim, irmão Roberto, por que você não veio para o culto na quarta-feira, cara? Você estava bem, estava buscando, aprendendo a palavra, faltou aqui, você faltou. O que aconteceu? Eu fui explicar para ele. Ele não me disse nada. Quando ele estava pregando, ele disse assim, que quando chega parente dentro de casa, ele dá a chave da casa. Fique à vontade, a casa é sua. Que algumas vezes a pessoa se toca e fala, não, eu também tenho compromisso e vou embora e tchau. Em outros momentos, a pessoa não tem pra onde ir e fica dentro da sua casa. Quando você voltar, a sua casa vai estar lá. Mas não perca reunião, não perca culto, não perca consagração, não perca nada que Deus está proporcionando para você. Amém? Deus não só proporciona porta de emprego, carro novo não, casa nova não. Deus proporciona a vontade dele. Evangelho, poder, unção, evangelismo, amor ao próximo. Todas essas coisas são promocionais a Deus. Deus tem derramado sobre as nossas vidas. E isso só vai acontecer se nós permitirmos. Se haver em nós amor ao próximo mesmo. Estou falando amor que chorou na beira do caixão, secou as lágrimas, daqui a pouco já esqueceu. Não, estou falando amor. Porque quem ama, ama em vida. E depois que morreu é com Deus, né? Ir no valado, buscar aquele que está drogado, buscar aquele que está sujo, ir de encontro com aquele parente que está dando trabalho para a mãe, que está usando droga, né? Aquela moça que não fica dentro de casa, que não fica com namorado nenhum, aquela tia, aquele tio que bebe demais, que está depressivo. Levar o evangelho a essas pessoas,
É tempo disso, irmão, é tempo de se encher de Deus. Ah, essa semana eu não tive tempo para ler a Bíblia. Tá contramão, tá na contramão. Bíblia, queridos, segundo o que fala lá em Salmo, no capítulo 1, né? Lê dia e noite, 3 vezes ao dia, né? É uma dosagem de manhã, é uma dosagem no meio do dia, é uma dosagem no final da tarde. Tem pessoas que não podem, é o meu caso, né? Às vezes eu não tenho condições de trabalhar na rua, não tenho condições de fazer a leitura 3 vezes. Mas a maioria das pessoas tem esses 3 pontinhos aí e dá para fazer. Então exerça, leia a Bíblia, né? Busca entender a Bíblia, fala para Deus, Pai, me dá discernimento da tua palavra. Senhor, faça essa mensagem falar dentro de mim. Deus, que essa palavra venha trazer cura dentro de mim, Senhor. E comece a falar com Deus, comece a ter momentos de prazer com Deus, de orações, de busca, de clamor. Você vai ver, a tua vida vai mudar. Haverá uma mudança na tua vida. O nosso Deus, ele é poderoso, irmãos, para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Isso quer dizer o quê, pastor? Que às vezes a gente está em busca de algo com Deus. Deus já pensou o que ele vai fazer, porque ele sabe que tem algo melhor para nossas vidas. E Deus vai realizar e vai mudar a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Verso 7. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7 diz assim: que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aleluia. Queridos, a gente precisa, né? Nós precisamos ter convicção do que nós estamos fazendo para que nós não venhamos ser enganados, né? Passar o tempo inteiro na igreja e ser enganado. Não, eu tenho convicção do Deus que eu sirvo. O posicionamento que eu tomei foi o mais correto do mundo. A Bíblia prova isso. Como é que eu vou saber disso, pastor? É só olhar para a Bíblia. O que eu estou fazendo está certo? Se eu estou fazendo algo fora da vontade do Senhor, eu abandono isso imediatamente, para que eu venha entrar dentro daquilo que Deus determinou para a minha vida. Amém? E como Janes e Jezabel resistirem a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Ou seja, a gente vai lidar com muita gente dura, né? Que vai contestar a nossa fé. Agora, se eu estou despreparado, alguém vai tentar dizer para mim que eu estou errado. Não, o negócio de evangelho é para você não, cara. Tem uma outra situação para você chegando aí. Agora, se eu tenho conhecimento do evangelho, se eu leio a palavra, se eu guardo a palavra no meu coração, nada e nem ninguém vai abalar minha fé. Porque nós iremos lidar com pessoas dessa forma. Como Janes e Jabes resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento reprobos quanto à fé. Então nós precisamos, né, estarmos firmes na palavra, para que nada e nem ninguém venha abalar nossa fé para com Deus. Amém? Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Ou seja, se a gente resistir, vai passar tudo isso, né? Porque eles não prevaleceram em cima de Moisés, não pode prevalecer em cima de mim e de você. Amém? Seja cheio do Espírito Santo, busque estar com Deus, viva com Deus e saiba, o amor é o cartão de identidade de um verdadeiro cristão. Amém, queridos? Eu quero aqui fazer os meus agradecimentos. Eu quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã Alessandra, a missionária Cristiane, o pastor Charclay, a nossa irmã Maristela, amém? A nossa irmã Diná, nosso irmão Lucas, nossa irmã Cristiane e os demais irmãos que estão aparecendo aqui em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Eu quero dizer para os irmãos que até então, à tarde, nosso irmão Marcos, nossa irmã Alessandra, até a tarde, final da tarde, a minha sogra Maria de Lourdes, Deus abençoe em nome de Jesus. Eu não tinha, queridos, nossa irmã Vitória, nosso irmão André, Deus abençoe em nome de Jesus. Nosso irmão José, juntamente com a sua esposa, Deus abençoe, amém. Até a tarde eu não tinha nenhum tipo de pensamento como fazer essa live, porque o estúdio onde eu fazia live foi desmontado, né? E só que quando eu cheguei mais cedo hoje, eu fui resolver algumas coisas na rua, e quando eu voltei,
eu voltei determinado e pus o anúncio na internet. Algumas pessoas achou que era presencial, mas a gente precisa também vigiar, tá bom? E então assim, foi muito rápido, eu fiz algumas adaptações aqui, consegui colocar as coisas em ordem. Que Deus possa te abençoar, amém? Que Deus possa ter falado ao teu coração, que Deus abençoe você que está nos ouvindo nesta noite. E se essa mensagem, eu sei que ela vai chegar a muitas pessoas ainda, que ela possa falar e despertar a fé de muitos em nome de Jesus. Vou orar para que Deus nos abençoe. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite da tua presença, por mais uma noite juntamente com a tua igreja. Que o Senhor tenha falado aos nossos corações, Senhor, e que daqui nos posicionamos segundo a tua vontade e propósito. Vá de encontro aos demais e que essa mensagem, onde ela chegar, seja para a tua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.